canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. A canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. A expressão de amor eu tenho para te dar, Jesus. Tantas palavras de amor eu tenho para falar, Jesus. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Contigo, contigo, 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 contigo eu quero estar. Sempre, sempre 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 eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus continue derramando as suas bênçãos na nossa família, na nossa casa, né? Que Deus continue nos fortalecendo e nos livrando de todo o mal. Isso é o nosso desejo do nosso coração, que todos estejam bem, tá? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Sabemos que tem que fazer a nossa parte, está nos cuidando, não é verdade? Onde o Brasil está atingindo agora mais de 500 mil pessoas que partiram, está nos braços do Pai, né? Tantas famílias aí estão enlutadas, né? Mas nós temos que estar nos cuidando, irmãos. Até a vacina atingir todas as pessoas, nós temos que estar tomando cuidado. Todos nós somos sujeitos a passar, né? Ficar doentes, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Gostaria de ler um texto, irmãos, em Salmo 125, só o verso primeiro, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor, né, são como esse monte de Sião, né, que não se abala, firme para sempre. Então nós temos que estar firmados na rocha, né, firmados em Deus, até que o Senhor tem, né, nos ajudado, não é verdade?
Eu gostaria nesse momento de estarmos orando, tá? Nós temos a pastora Cristiane, que vai estar trazendo a mensagem dessa noite. Nós vamos estar orando por ela, né? E para todos os irmãos, tá bom? Que a palavra do Senhor possa estar caindo em nosso coração, como uma terra fértil, né? E que possa germinar na nossa vida, tá bom? Então vamos orar. Então, feche seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento, tá bom? Feche seus olhos em casa, tá? Coloca a mão no seu coração, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que nesse momento, ó Pai, abençoa a pastora Cristiana, ó Deus. Sabemos que ela tem a palavra dessa noite, ó Pai, que o Senhor tem colocado essa palavra no coração dela para transmitindo para nossas vidas. Que nós possamos, nesse momento, ó Pai, abrir o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, e ouvir a palavra que vem do Senhor, ó Deus. Então, que nós possamos, ó Deus, ficarmos firmes, ó Pai, no Senhor, ó Deus. Então, continue derramando as tuas bênçãos e nos protegendo, ó Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tá? Vamos ouvir a palavra dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu estou muito feliz por ter sido convidada pelo pastor para ministrar a palavra de Deus para vocês esta noite. Eu amo muito essa igreja que é a igreja das pessoas que eu amo muito, que são minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, e de amigos que sempre me tratam com tanto amor, com tanto carinho. Então, ministrar a palavra para vocês é uma alegria sempre. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, igreja. Eu queria ler para vocês parte da Bíblia que está em Lucas, capítulo 18, de 35 ao 43. É uma passagem que quase todo mundo conhece. E eu queria ministrar sobre ela hoje para vocês. E aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel de multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-se a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Nessa passagem, ela é interessante porque ela me traz muito do que nós estamos passando nesse momento. Esse cego, ele tinha um problema físico e que não havia solução. O homem não tinha como solucionar o problema dele. Ele não conseguia ver e ninguém poderia ajudar. Ele tinha um problema econômico, ele não tinha como se sustentar, ele não tinha trabalho e ele vivia de esmola. E ele provavelmente tinha todos os motivos para ser amargurado, para pensar que Deus havia desistido dele, para não ter vontade de buscar a Deus ou achar que aquela situação poderia mudar através da ação divina. Mas mesmo assim, mesmo dentro desse quadro, o que nós vemos é alguém que, quando ouve falar de Jesus, ouve falar que Jesus estava passando, ele vê o barulho e pergunta: o que está acontecendo? Ele fala, aí as pessoas falam: Jesus, o Nazareno está passando. E aí ele fala assim: eu vou me levantar. Eu não vou ficar prostrado. Eu não vou ficar aqui reclamando, dizendo: ai, coitado de mim. Olha, eu sou cego, olha, eu não tenho dinheiro, olha, eu preciso de esmola. Eu não vou esperar que Jesus olhe no caminho e me veja. E veja quão coitado eu sou. Muitas vezes não somos assim. A gente quer ficar lá na beira do caminho, reclamando e chateado porque Jesus não viu, Jesus passou e não viu. Jesus não está vendo, Deus não está vendo, as pessoas não estão vendo os nossos problemas.
Ele não se limitou a ficar reclamando ou se sentindo miserável ou posando de miserável, vivendo uma vida de miserável. Ele se levanta. E ele se levanta e começa a gritar. Ele é interessante que ele não tem vergonha de se expor para o Senhor. Muitas vezes a gente fica com medo de se expor, de dizer para Deus, de falar para Deus o quanto nós precisamos dele, o quanto nós necessitamos dele. E esse homem, ele se levanta e começa a gritar e pedir a ajuda de Deus e pedir a intervenção do Senhor para aquilo que ele estava precisando. E ele vai andando, ele vai caminhando e as pessoas ficam, para de atrapalhar o Senhor. E quanto mais as pessoas tentam parar, mais ele vai gritando. Porque às vezes, e muitas das vezes, as pessoas, ao invés de nos ajudar, de abrir o caminho, de parar Jesus e falar, olha lá, as pessoas falam, desiste. Não, essa situação não tem solução. Não vai ser Deus que vai resolver esse problema. Procura outra solução, procura outra ajuda. Não é Deus que resolve. E eu quero lembrar você hoje que não há nada que o Senhor não possa fazer por você. E não é nada que o Senhor não possa fazer melhor do que qualquer outro por você. Então, não desista, não deixe as pessoas pararem você. Vá à frente, busca e clama ao Senhor que você vai conseguir a resposta. E ele pega e ele não desiste. E ele começa a falar, eu não estou falando com qualquer Deus, eu estou falando com Jesus, filho de Davi. Eu estou falando com o Senhor. E é específico isso. Ele sabe com quem ele está falando. Ele está falando com Jesus, é ele. Eu não estou falando com a multidão, eu não estou falando com as pessoas que estão querendo me parar, eu não estou falando com as pessoas que me dão esmola. Eu estou falando com Jesus, o Nazareno, aquele que é filho de Davi. É com ele que eu estou falando. Às vezes a gente esquece do poder do nome do Senhor Jesus e o poder que há no nome dele quando nós clamamos e usamos o nome dele. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo no nome do Senhor Jesus, o Pai faz. E a gente tem que usar mais do poder deste nome, o poder do nome do Senhor Jesus e declará-lo sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sobre os problemas que nós estamos passando. E aí ele levanta e vai atrás. E aí Jesus pega, Jesus para. Jesus para. E nesse momento, quando Jesus para, e parecia que Jesus estava em silêncio, não estava nem aí com ele. Mas o silêncio de Jesus não impede Jesus de ouvir. O silêncio de Jesus não impede Jesus de ver. O silêncio de Jesus não impede Jesus de estender a mão. Às vezes você acha e fala que Deus está em silêncio, mas ele não está. Ele está vendo, ele está ouvindo e ele está estendendo a mão para você. Entenda isso. Entenda que o Senhor, ele não ignora os seus. E naquele momento que todo mundo achava que Jesus estava ignorando ele, o que Jesus faz? Ele para. Fala, traz ele aqui. Eu quero ouvi-lo. E quando Jesus fala para ele, né, vira para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Né? Porque é tão interessante, né? A gente que sabe a história e o final dela, fala assim, mas tá na cara, por que Jesus fez essa pergunta? Ele quer ver, é óbvio. É óbvio, né? Tá na cara o que você precisa. Tá na cara o que você precisa. Mas muitas vezes nós chegamos para Deus e nós colocamos outros problemas para o Senhor e não colocamos o principal diante dele. Porque a gente pensa, isso aqui Jesus não vai fazer. Isso aqui eu não vou conseguir. Mas aquele homem, ele tinha um problema financeiro, mas ele sabia que as pessoas podiam ajudá-lo. E ele sabia mais ainda que se ele voltasse a ver, ele poderia se ajudar. Ele talvez tinha outros problemas na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, ou com quem quer que seja. Mas ele foi no maior, no mais difícil, naquilo que só Deus poderia fazer por ele, que era curá-lo. E ele fala assim, eu quero ver. Então, nesta noite, eu te encorajo a chegar perto de Deus e falar, Senhor, faz o sobrenatural na minha vida.
faz aquilo que o homem não pode fazer, faz aquilo que o médico não pode fazer, faz aquilo que me é impossível, para que eu possa viver o sobrenatural. Tenha essa ousadia de viver o sobrenatural essa noite, como o cego de Jericó viveu. Como o cego de Jericó pode testemunhar que ele era cego e deixou de ser cego. Que você tinha um problema impossível e passou a ser resolvido porque o sobrenatural do Senhor chegou na sua vida. É isso que eu quero orar por você neste momento. Agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai amado, cada uma de nós, Senhor, temos um algo impossível. Eu tenho, Pai. Eu preciso de um milagre essa semana. E eu sei que o meu irmão e minha irmã também precisam de um milagre essa semana. E eu quero orar por esse milagre. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha levantar, Senhor Deus, aquele que está condenado pela medicina, que não tem solução, que não tem jeito, mas o Senhor é o Deus que pode restaurar, soprar vida e curar, Pai. Eu oro, Deus de poder e glória, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, milagres no casamento, milagres na família, milagres dentro dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, ó Pai, aquela causa na justiça que não sai, o Senhor é Deus Todo-Poderoso para fazer a justiça acontecer na vida de cada uma deles, ó Pai. Em nome do Deus Todo-Poderoso, abençoa a nona IPI, abençoa cada membro dela, abençoa cada pessoa que vai ouvir essa palavra, Senhor Deus, que o sobrenatural chegue e aconteça na vida deles, em nome do Senhor Jesus. E eu queria encerrar essa palavra com a bênção apostólica. E que o Senhor, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite e que Jesus abençoe a sua semana e que você viva o sobrenatural do Senhor essa semana.